Bem, estamos gravando. Então a gente tem aqui, ó, né, a relação sobre um conjunto, como em que o conjunto das primeiras coordenadas é igual ao conjunto das segundas, tá? E aí a representação, né, se a gente fosse representar em setas, a gente não faz aqui igual até poderia, tá? Que é pegar o E e repetir o E aqui do lado direito, né? Porque é o mesmo conjunto, e fazer as setas de E para E. A gente acaba fazendo isso aqui, ó, né? Trabalhando com um conjunto só e colocando a seta dentro do próprio conjunto, ó, tá? Então, por exemplo, do C para o a gente já visualiza o par ordenado, né? De A para o A já é o par ordenado, né? Que é a esse aqui é o AB, tá aqui, ó, e aqui o BC, tá? Então, de onde a seta parte a primeira coordenada, onde ela chega a segunda coordenada. Então, esse diagraminha, né, indica aí os pares ordenados. É como se fosse a lei, né? É como se fosse um desenho da lei, né? Bem, então destacando, né, evidenciando aí dois tipos de relações, para a gente, né, chegar nas duas principais relações, que é a relação de equivalência e relação de ordem. Tem 3 tipos de adjetivos para as relações. 3 não, 4, tá? E para cada uma, né, uma dessas a gente escolhe 3. Que é a reflexiva, que é a relação ser simétrica, transitiva, tá? E antissimétrica. Tá bom? Então, eu vou estar explicando isso para vocês aqui no nosso quadrinho aqui, no nosso muralzinho. Isso aqui é os resquícios da aula de geometria de hoje. Muito legal. Ah, isso aqui é uma generalização do teorema. É o teorema de Pitágoras em dimensão 3, tá? Bem. Então, vamos lá, gente. Então, a relação, ó, tem 3 tipos de adjetivos para as relações. Então, ela é reflexiva, tá? Né? Reflexiva, tem simétrica. Eu já vou colocar aqui a antissimétrica, tá? Agora não sei, acho que são 2 S, né? Antissimétrica, simétrica, e tem a transitiva, tá? Essas relações aí são os 4 adjetivos. A reflexividade é o que, ó? É quando todo elemento está relacionado com ele mesmo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó, o nosso E aqui, ó, eu vou colocar, eu vou dar um exemplo aqui, ó, digamos que o E ele tenha 3 elementos aqui, ó, né, vou dar no A, B, C, tá? Então, obrigatoriamente, todo mundo, né, está relacionado consigo aqui, ó, tá? O C está com C, o B está com B e o C está com C, tá? Então, isso aí é o suficiente para ser reflexiva, tá? Que é o seguinte, ó, para todo X pertencente a E, né, X ele está relacionado com X. Beleza? Então, se faltar uma autorrelação, vamos dizer assim, dessa aqui, a relação deixou de ser reflexiva. Beleza? Então, o que seria uma relação não reflexiva? Seria uma relação em que um elemento aqui, ó, por exemplo, o B aqui não está relacionado com ele mesmo e o C aqui está. Beleza? Então, essa relação ela não é reflexiva, porque faltou aqui um elementinho ali se relacionando com ele mesmo, tá bom? Então, a gente costuma... em livros antigos, gente, a gente chamava isso aqui de... se eu não me engano, tá? De repente eu estou enganado, mas chamava relação diagonal, tá? Que a relação diagonal, por exemplo, se esse conjunto E fosse um conjunto numérico, né, os naturais, os inteiros ou os reais, aí a representação, né, vai para o cartesiano, né? Por exemplo, se o E fosse igual aos reais, ó, o cartesiano é isso aqui, né? Aqui é o conjunto de todos os pares ordenados. E aí uma relação vai ser reflexiva, né? E aí eu vou representar aqui alguns, né, pares dela, se ela, né, contém essa reta aqui que é a diagonal, ó, né? Toda a reta, que aí todo elemento está relacionado com ele mesmo, tá bom? Então, né, isso aí no caso, conter a diagonal, né? Tá bom? Então, isso é ser reflexivo. O que é ser simétrica? Então, eu vou criar aqui a polêmica aqui, ó. Não criar a polêmica e corrigir a polêmica, tá? A simétrica é o seguinte, ó.
é que se A está relacionado com B, tá? Isso vai implicar que o B está relacionado com A. Tá? Então, uma relação R aqui, ó. Vou chamar isso aqui de R1, isso aqui de R2. Tá bom? Então, gente, aqui, olha, aqui não tem obrigatoriedade de um A estar relacionado com B. Aqui é um se, tá? Então, muita gente confunde a simétrica com a dissimétrica, não entende muito bem aquela coisa. Ou, às vezes, no próprio diagrama não tem... Aqui diz o seguinte, olha, um A diferente de B, ele pode não estar relacionado, né, com nenhum elemento diferente dele, ó. No caso aqui, ó. Beleza? Então, essa relação aqui, ela é reflexiva. Ela é simétrica. Beleza? Ela é simétrica. Porque o que seria uma relação não ser simétrica? Por exemplo, uma relação não ser simétrica é um elemento estar relacionado com o outro e esse outro não está relacionado com o segundo. Tá? Ou seja, é como se as setas, existisse uma seta só em uma direção. Tá? Por exemplo, essa relação, deixa eu ver aqui, essa relação aqui, ela é reflexiva. Tá? Por quê? Porque na prática, gente, isso aqui, ó, ela tem duas pontas, né? Porque o A está relacionado com ele mesmo, né? Dizer que um A está relacionado com A, né? A está relacionado com A. Se você inverte aqui, ó, é a mesma coisa ao contrário. Ó, esse está relacionado com esse, porque A está relacionado com A. Tá bom? Então, essas setas aqui, elas na verdade, elas têm uma dupla face que a gente não coloca, um duplo sentido, né? Porque o A está relacionado com A, e se você inverte aqui, funciona do mesmo jeito, ó, o A está relacionado com A. Então, essas setinhas da reflexividade, elas são setas duplicadas, tá? Que a gente não faz. Então, a partir de agora, vocês entendam, né, que mesmo tendo, né, uma só pontinha aqui, ó, com a setinha, essas setas, elas são duplicadinhas aqui, ó, tá bom? Essa aqui e essa daqui, ó, tá? Então, a relação é simétrica quando todas as setas são duplicadas. Tá? Por exemplo, se eu resolvo colocar uma seta aqui, ó, o que é que eu estou dizendo? Estou dizendo que o C está relacionado com B. Eu relacionei o C com B. Para ser simétrico, o B tem que estar relacionado com o C. E aí a seta tem que voltar. E aí essa relação aqui ela é reflexiva. Tá? As negações eu vou fazer aqui para baixo. Tá? Então, essa relação aqui, ó, ela não é reflexiva. Beleza? Tá? Então, a de cima eu posso até colocar mais uma aqui, ó. Essa aqui é simétrica, né? Essa aqui é simétrica, essa daqui não é simétrica. Tá? Né? Porque todas as setas aqui estão duplicadas. Então, entendam que essas setas da auto-associação aqui, né? Do AA, do CC, elas são duplicadas. Mesmo a gente não colocando, tá? Então, vou botar um elemento D aqui, ó. Tá? E aí, eu vou continuar fazendo assim as setinhas, né? Mas vocês têm que entender que essas setas são duplicadas, tá bom? Então, simétrica, todas as setas são duplicadas, e não simétrica, que não significa que é antissimétrica, tudo bem? As setas, o que não é simétrica, significa que tem setas que não são em duplo sentido, tá bom? Não vai e vem. Bom? Então, isso é ser simétrico. Se um elemento está relacionado com o outro, obrigatoriamente vale o contrário, né? Isso aqui, essa implicação é o que duplica a seta. Agora, vamos passar para o que é uma relação antissimétrica. Tá? A antissimétrica, ela diz o seguinte, ó, que se A está relacionado com B, tá? E B está relacionado com A, isso implica o quê, ó? Isso implica que A é igual a B. Tá bom? E aí, o que é que vocês entendem, né, disso aí, da antissimetria? Um anti é tipo uma ideia de contra, né? Né? Então, ela impede, né, esse anti aqui, ela impede simetria, vamos dizer assim, né? Ela impede simetria. Então, no fundo é o seguinte, ó. O que isso aqui está dizendo é o seguinte, ó, que se aparece, né, bem, se A já for igual a B,
que é uma situaçãozinha dessa aqui, ó, uma seta, o A está relacionado, né, o A está relacionado com A e eu posso dizer que o A está relacionado com A. Então, isso implica que o A vai ser igual a A. Então, está satisfeito, né? Ou seja, o que eu quis dizer é que o fato de um elemento estar relacionado com ele mesmo não nega isso aqui, ó. Não vai contra isso aqui, ó. Tá bom? Mas olha só o que a antissimetria faz para elementos distintos, né? Porque quando a gente escreve A e B aqui, né, meio que você pode entender que o A é diferente de B. Então, na verdade, é mais interessante quando o B não é o A mesmo. Tá? Então, a antissimetria está dizendo que quando um elemento... Aqui eu estou supondo aqui, ó, né, esse caso aqui, ó, eu vou estar supondo A diferente de B. Né? Não que isso aqui esteja no enunciado, tá, gente? É só para o nosso exemplo. Então, se um A está relacionado com B, digamos né, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Né, eu peguei um A aqui e relacionei ele com B aqui, ó. Tá bom? Então, se A está relacionado com B e o B está relacionado com A, então, só nesse caso aqui, ó. Então, ou seja, se tem uma seta de A para B e essa seta ela é duplicada, tá bom? O que é que a antissimetria faz? Tá? Ela diz o seguinte, então, olha, seta duplicada só pode ter quando o A for igual a B. Então, ele diz o seguinte, ó, então, não pode ter seta duplicada para elementos diferentes, né? Porque ele obriga os elementos a serem iguais. Então, aqui ele está impedindo que esse fenômeno ocorra para elementos distintos. Tá? Então, na verdade, esse A é igual a B, aí a gente tem que juntar isso aqui numa coisa só, então esse cara aqui não existe. Na verdade, esse A ele é um pontinho, o A e o B é um ponto só, A é igual a B, e a seta duplicada ela é assim, ó, né? É uma seta duplicada, na verdade, de autoassociação, né? Relação, autorrelação, vamos dizer assim. Então, o que a antissimetria faz, gente, ela impede setas duplicadas. É isso, ó, ela impede isso aqui, ó, a antissimetria. Tá bom? Então, por exemplo, essa relação aqui, ó, ela não é simétrica, tá bom? Mas ela é antissimétrica. Né? Ela não é simétrica e é antissimétrica. Mas, aí você fala assim, mas é a mesma coisa, professor. Isso aqui, né? É por isso que ela é antissimétrica, porque ela não é simétrica. Não, tá bom? Essa relação, olha só, aqui eu tenho 4 elementos. Se eu coloco uma seta duplicada aqui, ó, essa relação ela não é simétrica por causa dessa seta, tá? E ela não é antissimétrica por causa dessa seta dupla. Entenderam? Então, gente, separa bem essas duas coisas, né? E não ser antissimétrica não significa que é simétrica também. Beleza? Então, essas coisas, elas não são antagônicas. Beleza? Porque, na verdade, a negação disso aqui, olha, a negação de não ser simétrica é você negar essa frase lógica aqui, ó. Tá? E se você nega essa frase lógica, você não chega nessa daqui, ó. Pura e simplesmente isso. Né? Quer ver? Nega de baixo. A de baixo diz o seguinte, ó, que o que é não ser antissimétrico? Né? Não ser antissimétrico é negar isso aqui, ó, é dizer que quando não ocorre isso aqui, ó, que o A diferente de B, né, implica o quê, ó? Isso aqui, não, equivalente, né? Isso aqui é equivalente, tá? Equivalente aqui, ó. Eu vou escrever isso é legal, tá? Eu ia escrever uma coisa aqui, acabei escrevendo outra. Isso aqui é legal também, que é o seguinte, a gente tem aqui, né? A gente tem P implica aqui, ó. P implica aqui, tá? Essa frase aqui, ó, ela é equivalente, né? Ela é equivalente aqui, ó, a não Q implicar em não P. Beleza? E aqui, bem, a gente define isso aqui como sendo não P, né? Bem, a definição desse símbolo aqui, ó, é não P ou Q. Beleza? Né? Isso aqui é definição, né? Isso aqui é por definição.
Porque, na verdade, esse símbolo é um símbolo para representar, essa simbologia é para representar essa frase aqui, né? Porque a gente desenvolve a lógica toda com dois símbolos, só com o não e com o e, né? O e ou com o ou só com o e, né? Porque inclusive o e ele pode ser escrito em função desses dois aqui, ó. Tá? Só para a gente ver um negocinho de lógica. Então, isso aqui, ó, essa frase aqui é o P. Isso aqui isso aqui é o P implica Q, tá? Negar isso aqui, ó, negar isso aqui é não P o Q. Isso aqui é exatamente o contrário disso. E aí a gente vai usar aqui a negação do ou, né? Então isso aqui fica P e não Q. Tá bom? É P e não Q. Tá? Então isso aqui é a negação. Beleza? Então, ou seja, a gente tá, né, negar é ocorrer a hipótese e não ocorrer a tese. É a negação da coisa, tá? Então, isso de qualquer implicação, viu, gente? Qualquer implicação, a implicação não valer é justamente isso aqui está ocorrendo e isso aqui não está ocorrendo. Então, isso aqui ocorre e isso aqui não ocorre. Aí eu vou pegar essas duas negações aqui do ponto de vista lógico, tá? Essas duas aqui, ó, né? E é só vocês observarem que essas coisas, elas são distintas do ponto de vista lógico mesmo, tá? Então, olha só. Então, eu vou negar aqui eu vou pegar a negação desse aqui, ó. O contrário disso aqui, ó. O contrário disso aqui é essa frase aqui, ó. Isso aqui é não ser antissimétrico. É ocorrer isso, o A está relacionado com B, e o B está relacionado com A, e, ó, são três E's, né? E o A ser diferente de B. Tá? Então, isso aqui é não ser antissimétrico. Tá? Isso aqui é a frase lógica que eu vou chamar de A. Ó. Eu vou criar a frase lógica B. Bem, outra coisa, isso aqui, aí eu pergunto, isso aqui é não ser antissimétrico. Essa frase equivale a ser simétrico? Né? Ser simétrico, né? Ser simétrico é isso aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é não antissimétrico. Né? É não antissimétrica. E aqui eu vou colocar simétrica. Né? Ponto lógico. A simétrica, em termos de E e de O, ó, é dizer que é não isso, é de que o A ele não está relacionado com B, ou o B está relacionado com A. Então, essas frases, gente, elas não são equivalentes, tá? Não é a mesma coisa. Não tem, né, equivalência entre essas duas coisas aqui, ó. Tá? Né? A única coisa que elas compartilham, né, de comum é essa frase aqui, ó, né? O que o B está relacionado com A e ocorrem mais outras coisas. Não dá para conectar essas duas frases assim e ler e ser a mesma coisa, tá? Né? São frases totalmente diferentes. Tá? Né? Olha só aqui em cima está dizendo, ó, que essas três coisas estão acontecendo. Tá? Essas três coisas estão ocorrendo. Então, por exemplo, aqui embaixo está dizendo que aqui ocorre isso ou isso, né? Uma coisa ou outra pode ocorrer. Tá? Então, por exemplo, isso aqui pode não ocorrer. Ó. Tá? Se isso aqui não ocorre na frase de baixo, ela já é diferente da de cima. Porque a frase de baixo ela ainda dá margem a isso aqui não ocorrer. Ó. Beleza? E a de cima afirma que isso aqui está ocorrendo. Aqui B está relacionado com A sim. Né? Não tem essa coisa, B está relacionado com A ou, né, ou acontece outra coisa. Não, de cima ela afirma que o B está relacionado com A. Então, se você for comparar, né, do ponto de vista lógico mesmo, elas são totalmente diferentes. Tá? E tem essa questão da identidade, né? Você identificar
O que eu ia fazer aqui era a contraposição, né? Que é não isso implicar em não isso aqui, ó. Né? Que para dois elementos é equivalente, né? Essa frase aqui que eu ia escrever não é a negação disso, não. É o equivalente disso, né? Que P implica Q também é equivalente a não Q implicar em não P. Tá? Então, uma outra forma de ler a antissimetria é dizer o seguinte, ó, que não isso implica em não isso. Né? E negar isso aqui é dizer o quê? Que o A ele não está relacionado com B, ou, né, o E vira ou, o B não está relacionado com A. Então é isso, ó, a antissimetria ela é equivalente a dizer isso aqui também, ó, que elementos distintos, ou A não está relacionado com B, ou B não está relacionado com A. Tá? Exatamente isso só para elementos distintos. Então, ter seta reflexiva aqui ou não vai interferir na antissimetria. Tá? O problema é o seguinte, que se elementos são distintos, não pode ter seta duplicada. Tá bom? Isso que é a antissimetria. Tá? E, então é isso. Tá? A simetria, ela proíbe seta com só sentido. Tá? E a antissimetria proíbe setas com duplo sentido, né, entre elementos distintos. Beleza? Professor? Oi. É possível que uma relação seja simétrica e antissimétrica? É possível. Simultaneamente? Sim, sim, é possível. Um exemplo aqui, ó, fácil aqui pra gente, aqui, ó, é essa relação aqui, ó, esse Ezinho com um elemento só aqui, ó. Tá? Essa relação, ela é reflexiva, tá bom? Ela é simétrica, porque todas as setas aqui são duplicadas, beleza? E ela é antissimétrica, tá? Ela é antissimétrica por quê? Porque, olha só, a gente só tem um elemento aqui nessa história, que é o A. E, de fato, ó, o A está relacionado com A e o A está relacionado com A. Né? Isso implica que o A é igual a A. Então, ou seja, está valendo, essa implicação está sendo verdadeira. Se você quiser observar do ponto de vista de setas, o que é que a antissimetria diz? Ó? Que elementos distintos, né, que para elementos distintos não pode ter seta duplicada. Tá? Ou seja, ou A não está relacionado com B, ou B não está relacionado com A. Beleza? E aí, o que é que acontece? Se não tiver elementos distintos, tiver um só, né, isso aqui está satisfeito. Né? Você não entrou em... Você não negou isso aqui. Ó. Beleza? Não está negado. Ou seja, o que é negar isso aqui? Ó, é ter... isso aqui, essa implicação não valer. É você ter elementos distintos com seta duplicada entre eles. Né? Isso é negar. Então, não tem esses elementos distintos para você contradizer essa implicação. Então, isso aqui é simétrico e antissimétrico. E mesmo se eu coloque um elemento aqui, ó, vou colocar um B aqui agora. Então, por exemplo, essa relação ela não é reflexiva, né, porque eu não coloquei uma coisa aqui. Tá? Essa relação ela é simétrica. Tá? Ela é simétrica, porque todas as setas que aparecem aqui aparecem duplicadas. Beleza? E o que acontece? Não tem seta duplicada entre elementos distintos. Ou seja, para elementos distintos, ó, não tem seta duplicada. Né? De fato, esses dois elementos são distintos e não tem seta duplicada entre eles. Tá bom? Então, essa relação ela é simétrica e antissimétrica. Essa outra aqui, ó, com esse elemento B. Ó. Se eu colocar um C aqui também, ó, tá bom? Então, e se eu coloco aqui assim, ó, essas bolinhas aqui, ó, essa relação ela é reflexiva, simétrica e antissimétrica. Tudo bem? Foi ou não foi? Certo. Foi. Isso também me fez até pensar, que eu estava pensando um pouquinho, a diagonal do plano. A diagonal do plano, exatamente. A diagonal do plano, ela é reflexiva, ela é simétrica e antissimétrica. Né? Porque ela pega todos os elementos e faz isso aqui na reta toda. Né? Na reta toda ela faz isso. Não tem seta de ninguém para ninguém distinto. Né? Agora, qualquer seta que você faça aí, você já rompe um dos dois. Beleza? Porque se eu coloco uma seta aqui, ó, tá? Isso deixou de ser simétrica. Certo ou não?
né? Porque significa a simetria se apareceu seta, tem que ser duplicada. Então essa aqui já não é mais simétrica, mas ela continua antissimétrica, né? Porque a antissimétrica ela proíbe seta duplicada entre elementos distintos, tá? E aí se eu duplico aqui, ó, né? Agora ela não é mais antissimétrica e passou a ser simétrica. Aí nesse caso aqui virou um certo antagonismo, né? Essa setinha que eu escrevi, duplicar ou não ela, é você tornar simétrico, tirar a antissimetria dela, né? E dar a simetria. Eu tirei antes não era, né? Por exemplo aqui, ó, né? Se eu coloco isso aqui, ó, né? Eu tirei a simetria, tá? E agora eu estou dando simetria e tirando, né, a antissimetria, né? Porque eu estou colocando a mais, né? Que já era antissimétrica por causa dessa aqui, ó. Então se tem seta duplicada para elementos distintos, não é antissimétrica, tá? E se todas as setas entre elementos distintos forem duplicadas, aí vai ser simétrica. É por isso que gera uma confusãozinha entre simétrico e antissimétrico, tá? Beleza? Fechou então? Fechou. E aí o que é legal é vocês pensarem, porque existe aqui um antagonismo entre a simétrica e a antissimétrica, em que situação ela é, né? Você acrescentar e tirar uma coisa, ela passa de simétrica para antissimétrica, né? Simétrica para antissimétrica. Aí é investigar, tá? Investiguem aí, né? Se existe antagonismo aqui entre simétrico e antissimétrico para alguma situação ali entre pontos, né? Mas não foge muito disso aqui, não. Acho que não. Tá? Porque eu acho que a situação inicial mesmo é uma situação dessa aqui, ó, né? Ter elementos distintos. Então isso aqui é simétrico e antissimétrico. Aqui é os dois, né? Aqui deixou de ser um, né? Deixou de ser simétrica. Aqui passou a ser simétrica e deixou de ser antissimétrica. Basicamente é isso. E se eu acrescentar um outro aqui, ó, então aqui, ó, não é antissimétrico, né? E é simétrico. E aqui, agora eu tiro os dois, né? Porque não é antissimétrico por causa disso e não é simétrico por causa disso. E aqui, bem, e agora jamais vai ser antissimétrico, né? Porque as setas já tem uma seta duplicada, então nunca vai ser antissimétrico mais. Mas eu posso agora, ó, tirar a simetria e colocar a simetria. Tirar a simetria e colocar a simetria. Beleza? Então acho que basicamente é isso. É o que dá para, né, a situação geral aí entre essa simétrica e antissimétrica. Tá? Mas daqui a pouco eu vou voltar aqui com vocês, a gente vai revisar um pouco isso aqui, na hora que a gente for estudar a ordem lá e outras coisinhas. Tá? Então, vamos aqui na transitividade. Né? A transitividade é o seguinte, ó. A transitividade ela é assim, ó. Então, se A está relacionado com B, né, e o B está relacionado com C, tá? Isso vai obrigar, ou seja, se tem uma seta de A para B e uma seta de B para C, vai ter que ter uma seta de A para C. Tá bom? Então, isso se, né, ocorre essas duas coisinhas aqui, ó, a gente tem uma terceira seta. Tá bom? Então, exemplos do que é transitivo. Aqui, ó. Transitivo é simples, né? De A para B, uma seta de B para C. Isso aqui não é transitivo, tá? Porque se tiver uma seta de A para B, de B para C, tem que fechar, né? Então isso aqui, gente, vira um ciclo fechado, tá? Então sempre tem que estar, né? Não aparece ramos abertos, ó. Então isso aqui fecha a transitividade, ó. Tá bom? Então fechou um triangulinho aí, ó. Beleza? Isso aí é transitivo. Se eu apago isso aqui, não é transitivo. Se eu apago isso aqui, não é transitivo, né? Porque o C está com A, o A está com B, mas o C, né, não... Desculpa, gente, aqui é o contrário. A, B, B para C e A para C, ó.
Não é assim, nesse sentido não. Esse circuito fechado aí, ó, tá bom? Então, se A tá para B e B tá para C, o A tem que estar para C. Beleza? Parece muito uma soma de vetores isso daí. É soma de vetor mesmo. É parecido mesmo, é isso mesmo. Super concordo com você. Tá? Então, a transitividade é isso, gente. Então, ela passa da origem para o final aqui, ó, né? O B ele serve de transição para ligar o A com o C. É por isso que a palavra é transitividade, né? A coisa vai transitando, né? Então, se o A foi para B, B foi para C, o A foi para C, tá? Então, o que não seria uma relação transitiva, né? É você observar um fenômeno desse, né? Um elemento que ele tá de passagem, né? Mas não houve realmente a transição ali, ó. Tudo bem? Então, essa situação aqui, né? É uma situação desse tipo aí, ó, né? Você ter uma seta para cá, ter uma seta para cá, né? E não ter essa seta aqui, ó, né? Ou seja, é basicamente você observar um fenômeno desse aí, ó, tá? Isso aí é não ser transitivo, tá bom? Então, isso aqui é transitivo, ó, né? Então, a transitividade, ela é... né? Tá bom? Então, a transitividade esse caso aqui é interessante, tá? Esse aqui, ó, esse aqui é não transitivo. Então, o que é que eu estou fazendo aqui, ó? Eu vou chamar aqui, ó, A e B, tá? Né? Isso aqui é transitivo, gente? Pensem aí. Né? Então, aqui, ó, o A está com B, o A foi para B, o B voltou para o A, tá? Para ser transitivo, o que é que tem que acontecer? A tem que ir para A. A tem que ir para A. E também o que? Olha, o B foi para o A e o A foi para o B, e aí o B tem que ir para B também, ó, né? Porque o B foi para o A foi para o B, e aí o B tem que estar relacionado com B também. Tá bom? Então, isso aqui também rompe a transitividade, né? E isso aqui rompe a transitividade. Porque é uma coisa, o A vai para o B, daqui você vai para algum outro lugar, né? Aí tem duas possibilidades. Você ir para uma coisa diferente do A, que é a sua origem aqui, ou você pegar e voltar para o A. Beleza? Então, isso aqui é não transitivo, né, que é um fato claro. Isso aqui é não transitivo, tá? Então, o que é ser transitivo, né? O que é colocar a transitividade nessa coisa aqui, ó? Então, colocar a transitividade aqui, ó, é colocar essa seta aqui, ó. Colocar a seta para cá não adianta, viu, gente? Nesse sentido aqui não adianta, tá? É colocar a seta nesse sentido aqui, ó. Tá? Então, aí esse fenômeno passou a ser uma situação transitiva, e aqui a gente é obrigado a colocar as duas setinhas aqui, ó. Tá bom? Então, para ser transitivo, né, numa situação bem complexa lá, agora aqui, ó, deixa eu aumentar aqui um exemplo mais, né, então, a gente tem uma situação aqui, ó, né, então, olha só, isso aqui, ó, é não transitivo, tá certo? Aí eu vou colocar a transitividade aqui, ó, né? Porque onde tem seta duplicada, as pontas, né, onde as setas estão partindo e chegando, você tem que fazer a reflexividade ali, ó. Beleza? Então, aqui e no caso aqui, olha, isso aqui é simétrico e transitivo, essa relação, né? E ela não é antissimétrica, tá bom? Né? E por aí vai, ó. Então, eu vou colocar uma seta aqui agora. Beleza? Então, olha só, eu estou indo daqui para cá, tem uma daqui para cá, então eu tenho que ter obrigatoriamente uma daqui para cá, ó. Vocês concordam? Ó, essa aqui foi para cá, essa foi para cá. Então, isso aqui serviu de transição, né? Daqui para cá. Então, eu tenho que ter essa daqui, ó. Tá bom? Bem, e agora? Eu fui daqui para cá, esse cara veio para cá. E aí, de fato, aqui, ó, está satisfeito aqui, ó. Então, isso aqui serve de transição entre esses dois elementos. E, de fato, eles estão ligados aqui, ó.
beleza? Né? Então, esse elemento não é transição entre, né, daqui para cá não, né? Porque ele vai daqui para cá, mas aqui não tem seta para cá. Então, ele não tem obrigação de ter uma seta voltando aqui, ó. Beleza? Então, aí fechou. Então, essa relação aqui ela é transitiva. Tá? Ela é transitiva. E aí vai, tá? Então, essa relação aqui agora ela é transitiva, né? Bem, ela não era reflexiva, né, gente? Eu errei agora, é porque eu estava olhando só... Se eu apago esses dois pontos aí, ó, essa relação não é reflexiva, né? Porque esse elemento aqui não se relacionou com ele, ela é transitiva, não é simétrica, né? Porque ela tem setas que não estão duplicadas, e ela não é antissimétrica porque tem uma seta duplicada ali, ó. Então, é um exemplo do que só é transitivo, tá? Esse caso aí. Beleza? Então, e juntando esses pontos todos aqui, a gente tem um caso que, bem, eu vou colocar aqui reflexividade, ó, reflexiva, né? Vou colocar simétrica e transitiva, tá? Essa aqui é reflexiva, simétrica e transitiva, tá? Que é uma relação de equivalência, tá? Isso aqui é de equivalência, beleza? Uma relação de equivalência. E aí, gente, vamos lá então nas relações de... nosso tempinho já está até meio apertado, mas vamos aqui, ó, separar as duas relações. Observem, só para adiantar, né, que essa relação de equivalência, olha, criou um grupinho aqui, né? Esse grupinho aqui, ó, essa galerinha ficou toda unida aí, esse aqui ficou sozinho para cá, esse aqui ficou sozinho para cá. Tá? Isso aí é o que a gente chama as classes de equivalentes. As classes de equivalência. Então, esses elementos aqui, ó, eles formam uma panelinha entre eles. Tá? Né? Eles, tipo, é torcer pro mesmo time. Ó. Esse cara torce pro time dele, que é diferente do de todo mundo ali. Esse aqui torce pro time dele mesmo, e só ele torce pro time dele. Né? E essa galerinha aqui, ó, né? Cada pessoa torce pro próximo time, né? Pro próprio time. E cada um torce para o time do outro, né? Porque os times são iguais aqui, ó. É o mesmo time. Então, esse torce para o time desse, esse torce para o time desse e vice-versa. E aí eles formam essa panelinha ali, ó. Beleza? Então, é isso aí, ó. Então, essa é uma relação de equivalência. Então, a reflexividade, ó, né? A simetria e a transitividade é que formou esses grupinhos aí, ó. Tá bom? Bem, então, só para deixar definido aqui, ó, pra gente as relações, então a gente tem aqui, ó, a relação de ordem e a relação de equivalência. Né? A relação de ordem é reflexiva, é antissimétrica, tá? Antissimétrica e transitiva. Tá? E aí a de equivalência é reflexiva, simétrica, tá? Simétrica e transitiva. Então, a diferença está aqui, ó, né? Que a de ordem ela fica com a antissimetria e a simétrica e a de equivalência ela fica com a simetria. E as outras, né? E ambas, né? Compartilham a reflexividade e a transitividade. Tudo bem? Então, o que eu quero, né, mostrar para vocês é como esse trio aqui, ó, ele dá de fato uma ideia de ordem, e por que esse trio aqui dá uma ideia de panelinha, de formar esses grupinhos ali, ó. Beleza? Então, vou tentar passar isso aqui para vocês rapidinho, tá? No sentido da relação de ordem. Né? Então, a relação... Deixa eu trazer aqui para vocês aqui, ó. Então, aquela coisa... Por que esse trio aqui estabelece uma ordem, né? Os elementos eles ficam ordenados, alinhados. Tá? Então, primeiro, sempre que eu desenhar... aqui, gente, eu não preciso mais... o que é que eu vou fazer aqui, ó? A gente não precisa se preocupar com a reflexividade, tá? Eu não vou ficar desenhando, né, bolinhas em torno desses pontos aqui, ó, tá? Porque todos eles
já tem essas bolinhas assim em torno deles, tá bom? Porque tanto a equivalência quanto a ordem são reflexivas. Então, eu não vou estar representando a reflexividade, tá bom? E eu vou estar, né, simplesmente olhando e nem vou estar também preocupado com a transitividade, né? Tanto um quanto a outra é transitiva. Agora, por que nesse caso a antissimetria e a simetria criam coisas diferentes? Vamos ver aqui, ó. Então, por exemplo, a ordem, né? Então, se eu coloco esse elemento aqui, ó, eu quero criar uma relação de ordem. Então, essa seta aqui, encaram que ela está dizendo para a gente que esse elemento é maior do que esse aqui, ó. Tá bom? É maior do que esse. E se por acaso eu coloco, né, um outro elemento aqui, ó, e eu quero dizer que ele é maior, né, então esse camarada é maior do que esse. Tá? A transitividade, eu não estou falando de antissimetria ainda não, tá? Eu só falei o seguinte, ó, pensa que esse elemento é maior do que esse é maior do que esse. Tá? Se eu quiser estabelecer uma ideia de ordem, né, uma ideia de ordem aí, ó, eu não posso ter setas voltando aqui, ó, certo? Porque se esse aqui é realmente maior do que esse, e são elementos distintos, tá? São elementos distintos aqui, ó. Se eu quero dizer que realmente essa seta não volta, né, essa coisa só vai para frente, eu não posso ter nenhum, né, sequer uma seta voltando aqui, ó. Porque a seta voltar, para mim, é dizer o seguinte, que esse cara é maior do que esse e esse é maior do que esse. Tá? Então, ia estabelecer uma espécie de identidade, de igualdade ali, ó. Certo? Porque a antissimetria, na presença de uma seta duplicada, ela ia pegar isso aqui e espremer, ela ia pegar isso aqui, ó, espremer e dizer que isso aqui tudo é um pontinho só. Tá? Então, ela impede isso aí, ó. Então, a presença da antissimetria, ela não vai permitir a gente escrever setas duplicadas em lugar nenhum entre elementos distintos. Beleza? E a presença da transitividade também, ó. Então, observem aqui a antissimetria com a transitividade. Então, significa que eu escrevo uma seta e eu não posso escrever uma seta voltando. E se tiver uma seta partindo daqui, ó, né? Partindo daqui pela transitividade, eu posso entender que tem uma seta daqui para cá, ó. Eu não preciso colocar essa seta daqui para cá mais, tá? Para a transitividade, por quê? Porque eu posso entender que esse caminho, né, de sair daqui, caminhando por essas setas e chegar aqui, ó, de que isso aqui já é uma seta, tá? A gente pode interpretar a transitividade nesse ponto. Onde tiver duas setas seguidas, né, é uma outra interpretação da transitividade. Você pode entender que, na verdade, é o seguinte, ó, significa que setas consecutivas, você pode sair daqui e chegar até aqui, ó. Tá? Então, é como se fosse um somatório de caminhos. Então, isso mais isso dá isso aqui, ó. Tá? Então, você pode sair daqui e chegar até aqui, ó. Tá bom? Então, interpretem a transitividade assim, ó, como setas consecutivas, né? Você pode ligar esse elemento, ou seja, não só esse está ligado a esse, como esse está ligado a esse, como significa que existe realmente esse terceiro caminho aqui, ó. Isso aqui tudo é uma seta. Então, é como se fosse um somatório de seta. Duas setas se transformam em uma. Então, a antissimetria, ela só permite andar para frente, gente. Ó, né? A gente não consegue, né, voltar. E isso vai ordenando, tá? Isso vai ordenando um conjunto, tá? Não podendo, né? Porque mesmo se eu coloque uma seta duplicada, a antissimetria ela vai dizer, opa, você botou uma seta duplicada, então, na verdade, o que você fez foi dizer que esse elemento é igual a esse. Então, você apagou a seta. Então, né? Então, eu não quero apagar a seta, eu quero desenhar setas. Então, a antissimetria, ela vai ordenando os elementos, ó, e criando aí o que a gente chama de relação de ordem. Tá bom? Eu posso ter mais elementos aqui, ó, esse vindo para cá, ó, tá ok? De repente, isso emendando para cá também, ó, né? Isso aqui é uma ordem, esses elementos são ordenados. É dizer que esse é maior do que esse é maior do que esse, então, portanto, esse é maior do que esse, né, porque essas duas setas, né, tem uma seta aqui chegando aqui, e aí vai ordenando tudo aí, ó, a antissimetria, né, essa coisa de que se você duplica, ele apaga os intervalos aqui, ó, tá bom? Agora vamos, né,
Agora imagine, eu pergunto para vocês, uma relação de antissimétrica, ela pode chegar aqui e se unir assim, ó, né? Ter um ciclo fechado? Isso é uma pergunta interessante, tá bom? O fato é de que não, tá? Então, a relação de ordem, ela não... Porque senão você está dizendo o seguinte, ó, esse cara é maior do que esse 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 é maior do que esse. Aí você falou assim, ó, e esse é maior do que esse. Como é que ele pode ser... Isso aqui vai crescendo, 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 e depois chega numa parte que era menor. Então, a antissimetria, a ordem, ela proíbe esses fechamentos aqui, ó. E proíbe por quê? Porque, olha só, proíbe da seguinte forma. Pela transitividade, esse elemento está relacionado com esse está com esse, então, portanto, isso aqui é um caminho. Então, isso aqui ocorre. Como esse está com esse e esse está com esse, né, ó, então isso aqui tem que ter um caminho para cá. Como isso está chegando aqui, esse está chegando aqui, tem que ter um caminho para cá. Como esse está chegando aqui e esse está chegando aqui, ó, tem que ter um caminho para cá. E esse está chegando aqui, então tem que ter um caminho para cá, ó. Beleza? E aí a ordem vai fechar assim, tá? E eu estou supondo aqui que esses elementos são distintos, tá? Então, elementos distintos não podem ir picotando assim, ó, e fechar um círculo. Então, não tem círculos fechados na relação de ordem, né? Porque justamente você não pode ir aumentando, né, olhando setas como uma espécie de crescimento e depois isso vir para baixo e fechar, né? Se vir para baixo a transitividade, né, ele vai transitando entre todo mundo e vai dizendo o seguinte, olha, se fechou é porque esse elemento está relacionado com esse, então tem que ter uma seta voltando. Portanto, eles seriam iguais e ele não pode ser igual. Então, a relação de ordem, gente, ela só permite subir, ó, só permite fazer isso. Você pode até ter um elemento perdido aqui, umas setas perdidas chegando aqui, ó, tá? E, por exemplo, esse elemento não está relacionado com esse, tá? Ou ter uma seta chegando aqui, ó, isso não impede, isso aqui é uma relação de ordem. É dizer que o que está na frente desse caminho é maior do que os que estão para trás, tá? Tá, então esse é maior que esse é maior que esse, que por sua vez é maior que esse é maior que esse aqui é maior que esse. Oi. Também poderia dizer que a relação de ordem ela serve para poder diferenciar elementos? Diferenciar elementos, também serve. Tá? Ela não só serve para diferenciar, ela ordena mesmo. Você pode criar uma hierarquia entre esses elementos. Tá? Entre alguns deles, por exemplo, nessa relação de ordem aqui, ó, esses dois elementos aqui, ó, mesmo esse cara aqui, ó, sendo maior do que esse sendo maior do que esses dois aqui, eles não estão relacionados, né? Não tem uma relação entre eles, tá? Que é o que a gente chama que essa ordem ela é parcial, tá? Os elementos não estão totalmente ordenados. Você entendeu? Né? Por exemplo, esse elemento é maior do que esse. Esse aqui, ó, é maior do que esse. Por quê? Porque pela transitividade, ó, esse é maior do que esse é maior do que esse. Então você tem que imaginar que tem uma seta aqui, ó, né? Então tem uma setazinha aqui, ó, que não foi colocada, tá bom? E então esse elemento aqui é maior do que esse, mas esses dois aqui eles não estão relacionados, tá? Então uma ordem total é assim, ó, que é o que a gente chama um conjunto totalmente ordenado, é quando os elementos eles estão alinhados numa linha que é igual aos naturais, né? Os reais também, né? A reta real ela está assim, ó. Os elementos estão ordenados da esquerda para a direita, num fluxo só, tá? Os naturais também, ó, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. É um conjunto totalmente ordenado, tá bom? E a relação de equivalência, gente, o fato, né, de que tem que duplicar as setas, né? Se você duplica tudo, né? Se você pega um monte de ponto aqui, ó, se eu faço isso aqui, eu fiz uma, não, tem que estar duplicado. Se você faz um outro para cá, tem que estar duplicado. Se você vem para cá, tem que estar duplicado. Eu posso vir para cá, a relação de assimetria ela não impede de você fazer ciclos, tá? Ela diz que sim, ó, né? Se eu coloco uma seta para cá, ela tem que estar duplicada. E isso aqui não impede nada isso continua transitivo, né? Reflexivo já é, né? Que está tudo voltando. Isso não tem problema. O problema aqui é que é o seguinte, ó, quando esse está relacionado com essa seta duplicada, ou então, ó, tem uma seta para cá e tem uma para cá, então tem que ter uma para cá.
Como tem uma para cá e tem outra para cá, tem uma para cá. E aí fecha, ó. E aí isso aqui montou uma panelinha, que é o que a gente chama de classe de equivalência. Se tiver um elemento aqui relacionado com o outro aqui, ó, essa seta tem que estar duplicada. Ele pode não estar conectado a esse grupo ali, ó. Beleza? Que é uma classe de equivalência. Deixa eu aumentar esse nosso conjunto aqui, ó. Então isso aqui forma uma classe de equivalência. Se algum elemento daqui se relacionar com o de cima, se eu botar uma seta aqui, lascou, tá? Porque como é simétrica, a seta tem que estar duplicada. Como tem uma seta daqui para cá e outra daqui para cá, tem que ter uma daqui para cá, ó. Tá? Aí como tem uma daqui para cá e outra para cá, tem que ter uma para cá. Aí se eu fizer essa, ela já tem que ser construída duplicada. Como esse cara se conectou a esse, que se conectou a esse cara tem que se conectar a esse aqui, ó. E essa seta tem que ser duplicada. E aí, ó, fica todo mundo se conectando entre eles, tá? Então é aquela coisa, se alguém se conecta a algum membro desse grupo, ele já vai ter que se conectar a todos os outros membros, tá? E aí eu vou estar provando isso para vocês algebricamente depois, tá? Para a gente não ficar só nas figuras. E aí a relação de equivalência, nessa coisa de duplicar essas setas, cria o que a gente chama essas classes, esses grupinhos aqui, ó. Tá? Vão criando esses grupos aqui, ó. Beleza? E a gente vai ver isso com detalhes para a gente fechar essas propriedades aí das, né, tanto da ordem, né, você vê como essas, você realmente entender, né, como essas três juntas estabelecem uma ideia de ordem, essas três juntas estabelecem uma ideia de panelinha, de grupinhos, que são as classes de equivalência. E essas classes ali, a gente diz que os elementos são idênticos, eles são iguais, né, eles estão, né, que é a ideia de congruência, né, de triângulos, essas coisas, que eles são parecidos, né, a gente acaba dizendo que trata-se da mesma coisa. Mesmo sendo eles diferentes, a gente diz que eles estão numa mesma classe ali, tá? Beleza? Então isso aí são cenas do próximo capítulo, tá bom? Dúvida, gente? Alguém? Não, tudo certo. Tudo certinho? Eu vou tentar preparar um material bacana aí sobre essas... Porque isso está escrito num monte de lugar aí, né? Eu vou tentar dar uma melhorada aí em como abordar a origem mesmo, né? O cerne ali da relação de ordem de equivalência, né? Porque criou-se esses dois grupos aí, né? Tá? Então, beleza, gente. Olha, deixa eu encerrar aqui a nossa